Boa noite, meus queridos alunos. Antes de qualquer coisa, né, queria pedir desculpas a vocês, porque infelizmente agora, na hora que eu fui iniciar aqui o computador para começar a nossa aula, eu percebi que estava sem internet, estava sem pegar. E eu não sei por que danado não tá pegando a internet, porque nem chovendo tá. Aqui a internet às vezes é feita de açúcar, né? Não pega. Quando começar a chover, a gente já sabe que vai dar algum problema de conexão. Mas hoje não tem motivo nem justificativo para isso. E infelizmente essa hora não tem técnico nenhum para vir resolver o problema. Mas aí não, vocês não serão prejudicados, né? Eu tô gravando esse vídeo, vou disponibilizar para vocês assim que se voltar, né? Hoje na segunda-feira eu já disponibilizo, se não, amanhã na terça eu coloco para que vocês possam assistir, tá certo? Eu não sei quem teve tempo de dar uma olhada nos slides que eu já coloquei, né, no material que eu coloquei hoje, eu acho que meio-dia mais ou menos. Eu coloquei o material referente às aulas de hoje e de amanhã. Hoje eu coloquei o material sobre a teoria geral do direito tributário e também coloquei um que inicia as limitações ao poder de tributar. Nós iniciaríamos também hoje esse segundo slide, né, que a gente inicia pelo princípio da legalidade tributária. Mas como não teremos essa aula ao vivo, eu acho melhor a gente iniciar e finalizar o primeiro slide, que é a teoria geral do direito tributário, e amanhã, quando a gente se encontrar, né, ao vivo, a gente inicia essas limitações ao poder tributar, porque vocês vão perceber que é um assunto bem importante, essa questão das limitações ao poder tributar, e preciso que vocês prestem muita atenção, né? Tanto com relação ao princípio da legalidade tributária, quanto em relação ao princípio da anterioridade, que temos a anterioridade pelo exercício financeiro e a nonagesimal ou noventena. Então, esses dois princípios, eu peço atenção redobrada de vocês nas nossas aulas. Com base nisso, eu acho melhor a gente realmente conversar pessoalmente, né, através do Classroom, quando eu estiver ao vivo, tá certo? Porque aí, qualquer dúvida, vocês interrompem e me perguntam, tá bom? Se ficarem com alguma dúvida em relação ao tema dessa aula gravada, vocês mandam também para mim qualquer dúvidas ou pela plataforma, por e-mail, ou mandam através de Kleber ou Gilson, que são os representantes, tá certo? Então, acompanha aí no slide que eu mandei para vocês. Hoje, efetivamente, a gente inicia mais uma parte de dentro do direito tributário mesmo, né? Nós já fizemos uma visão macro do direito tributário, estudamos aspectos de tributação, né? Tivemos uma noção de direito financeiro, entendemos que direito tributário ele está contido, de certa forma, dentro do direito financeiro, porque tributo nada mais é do que uma receita derivada do Estado, e receita pública é tema de direito financeiro, né? Então, o tributo está contido nessa discussão de direito financeiro. E aí, nós vimos alguns aspectos, né, de receita pública, despesa, vimos que é necessária a arrecadação para fazer frente às despesas, para garantir direitos fundamentais, e toda aquela discussão também sobre direitos humanos e tributação, né? Por fim, vimos a questão da distribuição, né, e desigualdade social, vimos a necessidade de fazer uma reforma tributária, e aí foi mostrado como o sistema brasileiro, o sistema tributário, ele é regressivo e precisa efetivamente ser feita uma reforma com fins de buscar a progressividade do sistema tributário brasileiro. Tendo visto essa visão macro, a gente agora adentra efetivamente para estudar o ramo do direito tributário, né? O que é direito tributário, quais os princípios que lhe lastreiam, e nas próximas aulas nós vamos afunilando esse estudo, né? Para começar a nossa conversa hoje, eu trouxe para vocês alguns conceitos de direito tributário. Eu não trouxe hoje conceitos de tributo, porque nós teremos uma aula específica sobre tributo, certo? Hoje a gente realmente vai para uma teoria geral mesmo. E aí eu trago dois conceitos, né, de dois tributaristas renomados no Brasil.
O primeiro é Hugo de Brito Machado e o segundo Paulo de Barros Carvalho. Inclusive, a especialização que eu fiz, que é uma das mais bem conceituadas do Brasil, ela é efetivamente encabeçada por Paulo de Barros Carvalho, é lá de São Paulo, e realmente é uma pós muito, muito legal. Quem se interessar por tributário, né, e ao final aí da faculdade quiser se especializar nessa área, eu super indico. Então vamos lá. Hugo de Brito Machado, ele nos diz que direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. Então, dentro dessa perspectiva de Hugo de Brito Machado, nós verificamos o quê? Que ele entende o direito tributário como um ramo que tem uma certa autonomia, né? E aí, eu não sei se vocês estão estudando pelo manual dele, mas no manual dele de direito tributário, ele diz que, não obstante existir essa autonomia, ele reconhece que não é uma autonomia plena, porque o direito tributário, ele necessariamente está contido, né, ou se vincula de forma inafastável em relação a outros ramos do direito. E aí, acima de tudo, porque os ramos do direito são umbilicalmente interligados. Haja vista que temos um ordenamento jurídico uno, né? E aí, mas ele diz que é um ramo do direito e que se ocupa justamente dessas relações entre o fisco e as pessoas que se sujeitam ou estão sujeitadas às exações tributárias impostas pelo Estado no seu poder de império, certo? E aí ele diz que o direito tributário vai servir também para limitar o poder de tributar e proteger o cidadão dos abusos do poder. E aí a gente vai discutir sobre isso e aprofundar isso na próxima aula, em que a gente estuda efetivamente as limitações ao poder de tributar. E a gente vai ver que as primeiras normas tributárias que nós estudaremos tem justamente esse viés. Esse viés efetivamente não de instituir tributo, não de exacionar o contribuinte ou responsável, que são sujeitos passivos tributários, mas acima de tudo de proteger o cidadão, né, contra os abusos que poderiam advir do exercício da instituição de tributos pelo poder público, né? Então, o Hugo de Brito Machado, ele realmente faz essa análise e faz efetivamente esse destaque, né? Que o direito tributário tem também como finalidade a limitação desse poder de tributar e a proteção do cidadão. Paulo de Barros Carvalho afirma que o direito tributário é o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondem direta ou indiretamente à instituição, à arrecadação e fiscalização de tributos. Paulo de Barros Carvalho ele deixa ainda mais clara essa questão da inexistência de autonomia absoluta do direito tributário, porque ele diz que a autonomia dele é meramente didática, né? Não existe autonomia do direito tributário, ele não existe desvinculado do direito financeiro, por exemplo. Não existe direito tributário sem existir direito financeiro. E aí ele defende que a autonomia do direito tributário é uma autonomia meramente didática, para fins didáticos, para que se fique mais fácil compreender o direito tributário. E aí nós veremos também as vinculações dele com os outros ramos do direito. E aí ele seria efetivamente, né, essa composição de normas jurídicas, né, que regulamentam esse ramo do direito e que teriam como fim último a instituição, né, que é a criação de tributos. Quando a gente fala em criação de tributos, a expressão mais corretamente utilizada é a sua instituição. A gente não fala em criação de tributos, a gente fala em instituição de tributos, certo? Instituir tributos é efetivamente criá-los. Instituição dos tributos, arrecadação e fiscalização, certo? E aí eu tento construir um certo conceito do direito tributário para que a gente reflita, né, sobre alguns tópicos que foram falados por esses tributaristas. E eu digo vocês, né, lanço para vocês
essa missão de construir o conceito de direito tributário através do que a gente está conversando nessa aula. E aí eu trago em tópicos. Primeira coisa, direito tributário é um ramo de direito público e aí está contido no direito financeiro. Mais uma vez, chamar a atenção para a questão da autonomia didática desse ramo do direito. E é um ramo de direito público por quê? Porque o tributo é um direito do Estado, né, do ente público, né, que o exerce através do seu poder de império. As normas que regem as relações tributárias são normas de direito público, são normas cogentes, que incidem sobre os sujeitos passivos tributários, e eles não têm a opção de seguir as normas ou não, eles são obrigados a seguir a norma. Se eu efetivamente realizar o fato gerador de um determinado tributo, eu sou obrigada a pagar o tributo. Se eu comprar um carro, me tornar proprietário de um automóvel, eu efetivamente eu criei o fato gerador, né, naquele momento. Então, eu sou obrigada a pagar o IPVA. Eu não tenho escolha. Então, são normas cogentes que incidem sobre o sujeito passivo. Ele não tem escolha efetivamente de cumpri-las ou não. Então, realmente, direito tributário é um ramo do direito público, certo? Segundo, ele é composto e delimitado por normas jurídicas que regulam a instituição, a alteração, a arrecadação e fiscalização de tributos. Né? Eu acrescentei aí mais uma atividade, além daquela que Paulo de Barros Carvalho fala, né? Porque as normas jurídicas que regulamentam o direito tributário, elas também alteram os tributos, né? A gente vê muito, ultimamente, a gente está vendo a questão das alterações de alíquotas, a questão de diminuição, né, de alguns tributos em relação a determinadas mercadorias. Então, as normas que regulamentam o direito tributário servem para instituir o tributo, alterar o tributo para mais ou para menos, e a gente vai ver isso muito bem em princípio da legalidade, arrecadá-lo e fiscalizar essa arrecadação, fiscalizar efetivamente a ocorrência dos fatos geradores e etc. Todo o procedimento tributário até que se chegue no lançamento. Terceiro, que visa regular as relações entre o fisco e os sujeitos passivos de imposições tributárias. Então, na verdade, né, as normas de direito tributário, além delas realizar essa instituição, alteração, arrecadação e fiscalização dos tributos, elas visam regulamentar ou regular essa relação entre o fisco e os sujeitos passivos dessa relação jurídica tributária, certo? Efetivamente, tudo que permeia essas normas jurídicas dizem respeito a essas relações entre fisco, né, e os sujeitos que estão sendo exacionados, sejam os contribuintes, sejam os responsáveis. E aí, quando a gente estudar a obrigação tributária, né, nós vamos estudar os sujeitos passivos. Nós veremos que existem duas espécies de sujeitos passivos tributários: os contribuintes, que são aqueles que têm uma ligação direta com o fato gerador, e os responsáveis, que mesmo não tendo uma ligação direta com o fato gerador, a legislação determina que eles devem fazer o recolhimento do tributo por algum vínculo indireto que ele tem, ou com o fato gerador ou com o contribuinte, certo? Aí nós vamos ver os tipos de responsabilidade. É fantástica essa parte de sujeição passiva, que a gente estuda a parte de redirecionamento de execução fiscal. É muito bom. E aí entram as decisões do STJ sobre isso, em que existe uma discussão muito grande na questão de redirecionamento, se pode, se não pode, se o fisco é livre para redirecionar em qualquer hipótese. E aí o que é redirecionamento, né? Que eu tô falando aqui toda empolgada, mas não tô explicando o que é. Nós estudaremos isso bem aprofundadamente na parte de obrigação tributária, certo? Mas só para a gente pincelar, né, o tema. Redirecionamento acontece na execução fiscal quando, por exemplo,
uma empresa está devendo ICMS para o estado de Pernambuco e aí não efetuou o pagamento. Iniciou-se o processo administrativo para chamar o contribuinte, para apresentar defesa, dizer por que não pagou, se existe alguma prescrição, alguma efetivamente causa que exclua, extinga o crédito tributário. E aí quedou-se também inerte. A Fazenda Estadual inscreveu o débito em dívida ativa. Após a inscrição, lançou a CDA, que é a certidão de dívida ativa, e com a CDA mandou para a Procuradoria do Estado, na parte de direito tributário, de execução fiscal, e foi iniciado o processo de execução fiscal. Quando chega no processo de execução fiscal, verifica-se que a empresa ela não funciona mais no local da sua inscrição na JUSEP, né, que é a Junta Comercial de Pernambuco. E aí, o fato, tem uma súmula do STJ que diz que o fato da empresa ter modificado sua localização do funcionamento sem realizar a devida averbação dessa modificação na sua inscrição na JUSEP é um fato que justifica o redirecionamento. E finalmente, o que danado é o redirecionamento? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, quando não se encontra bens em nome da empresa, nem se encontra a empresa, no caso que eu estou exemplificando, a Fazenda Pública pode requerer que seja redirecionada a execução e ao invés de ir atrás dos bens da empresa, que sejam penhorados os bens dos sócios, agora dos sócios administradores, certo? E aí a gente vai estudar bem direitinho como é que pode acontecer esse redirecionamento, o que é que o CTN fala, quais são os poderes do sócio que sejam a sua obrigação para esse redirecionamento. E aí o redirecionamento é justamente você tirar o foco da execução dos bens da pessoa jurídica e redirecionar para os bens da pessoa física, sócios, certo? E aí existem discussões e até em alguns casos já se admite o redirecionamento inverso, né? De retirar da pessoa física e redirecionar para a pessoa jurídica. Enfim, voltando para o conceito de direito tributário, né? Então, a gente viu primeiro que é um ramo de direito público contido no direito financeiro, composto e delimitado por normas jurídicas que regulamentam a instituição, alteração, arrecadação e fiscalização de tributos, que visa regular as relações entre o fisco e os sujeitos passivos de imposições tributárias, e que protege o cidadão contra possíveis abusos do Estado na atuação de agente arrecadador. Então, a gente verifica que, na verdade, as normas de direito tributário, elas têm, na verdade, três finalidades, né, que são complementares, que é a regulação das relações entre fisco e sujeito passivo da obrigação tributária, instituir, alterar, arrecadar e fiscalizar tributos e proteger o cidadão contra abusos do Estado na atuação de agente arrecadador, certo? Então, com isso, a gente fecha o conceito de direito tributário. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderem, mandem questionamentos, mandem perguntas que a gente volta e tira sana quaisquer dúvidas, certo? Mas eu acho que já deu para ficar claro qual é o conceito de direito tributário, né? Qual o fim último do direito tributário, das normas de direito tributário, certo? E aí a gente encontra essas normas tanto na Constituição Federal, nós veremos que a Constituição ela tem muitas normas de direito tributário, no Código Tributário Nacional, né, que é por excelência a legislação infraconstitucional que regulamenta o direito tributário brasileiro, mas veremos que muita coisa de direito tributário vamos ter em atos até infralegais, como portarias, etc. E nas legislações dos outros entes federados também. Legislações estaduais em relação aos tributos estaduais, legislações municipais em relação aos tributos municipais e distritais em relação aos tributos do Distrito Federal, que nós veremos que terá uma competência tributária dupla, né? Consideramos competência. E aí, qual é o objeto do direito tributário? Nada mais, nada menos do que o tributo, certo? Eu não trouxe aqui, como eu já disse, um conceito de tributo, tal como a gente vai estudar
na aula específica sobre tributo, porque aí a gente antecipar muita coisa. Até porque quando a gente estudar tributo, a gente vai vincular a questão de lançamento, porque realmente tributo é uma prestação pecuniária que é criado, né? Ele nasce após um procedimento ou ato administrativo legalmente vinculado, que é o lançamento, e a gente vai fazer uma série de vinculações dentro dessa conceituação de tributo, que seria demais para a gente trabalhar agora, certo? Isso aí só quando a gente, depois que a gente trabalhar os princípios constitucionais, para dar para vocês entenderem melhor tudo que vai ser trabalhado nessa construção de conceito de tributo. Mas o que é que interessa para a gente nesse momento, né? Para que a gente também não deixe de falar algumas coisas sobre esse instituto. O tributo, como já conversamos, é uma receita derivada, né? Receita pública derivada, porque ela advém do poder de império do ente público, né? A parte que está como sujeito passivo, ela não escolhe pagar tributo, ela é obrigada a pagar tributo, então decorre efetivamente de um poder de império do ente federativo, né? Por isso que é uma receita pública derivada, é uma prestação compulsória, né? É uma norma cogente, a gente tem que pagar, não pode se eximir, né? E se eximir vai gerar multa moratória, multa punitiva, juros, e quando você vai ver, o valor já mais que duplicou. E aí, se não pagar, vai para execução fiscal e assim sucessivamente. É regulada por normas cogentes, né? Nós já falamos que é um ramo de direito público, de titularidade do Estado. Então, Estado, né? Estado aí eu falo poder público, União, Estados, municípios e Distrito Federal, é que são os titulares desse direito de instituir, de cobrar, de arrecadar, de fiscalizar tributos. E aí nós vamos estudar essa questão de competência tributária para aprofundar essa questão de titularidade, né? Eles são os titulares, mas algumas ações dentro da competência tributária existem doutrinadores que entendem que podem ser delegados. A gente vai estudar isso, certo? Mas de antemão a gente tem que entender que a titularidade para a instituição, majoração, arrecadação e fiscalização de tributos é do ente público. Ente público entendido do ente federativo, certo? Que efetivamente instituiu aquele tributo. E por fim, atende a interesses da coletividade, né? Nós já vimos exaustivamente nas nossas duas primeiras aulas que o fim último do tributo não é o arrecadar por arrecadar. O fim último do tributo é arrecadar para retornar à sociedade através de serviços, de prestações, de subsídios, para uma melhoria de vida da população. Então, mesmo que isso não aconteça na prática, e aí cabe a nós, como cidadãos, fazer a fiscalização dos nossos governantes, dos nossos representantes, daqueles candidatos que nós elegemos, né, que estão lá para nos representar, e a gente vê o que é que você está fazendo com essa verba advinda dos tributos que estão sendo pagos, né? Cobrar isso daí, mesmo que isso não aconteça na prática, de retornar à sociedade, esse é o fim último do tributo, né? É efetivamente você contribuir para os cofres públicos para que efetivamente isso retorne à sociedade de uma forma mais igualitária. E aí por isso que eu chamei tanta atenção de vocês nas duas primeiras aulas falando a importância do tributo, que é a forma como a gente consegue ou conseguirá um dia, se Deus quiser, né, que Deus é mais, e a gente vai conseguir um dia, se Deus abençoar, se Deus quiser, a gente vai conseguir que através da tributação a gente diminua a desigualdade social, né, e torne o Brasil, quem sabe, um país mais equânime, que todos tenham oportunidades, pelo menos mais equilibradas, né? Então, somente através do tributo a gente vai conseguir fazer isso. E aí, justamente, o direito tributário, né, o tributo, ele atende a esses interesses da coletividade. E aí, a gente precisa analisar quais são os ramos do direito, né, com os quais o direito tributário dialoga e como é esse diálogo existente. Eu trouxe alguns ramos do direito
que dialogam com o direito tributário, e a gente vai entender como é que isso acontece. O primeiro que eu aponto aí para vocês, né, é o direito financeiro. E aí nós já falamos bastante sobre essa ligação entre direito tributário e direito financeiro, né? Nossa primeira aula foi dedicada especificamente à questão do direito financeiro, né? Explicamos alguns temas, algumas questões básicas do direito financeiro e, por óbvio, né, essa ligação, porque o tributo é uma espécie de receita pública derivada, que é objeto de estudo do direito financeiro. Direito administrativo. A arrecadação e a fiscalização de tributos é uma atividade administrativa. Quando a gente estudar a obrigação tributária, nós vamos estudar a parte de fato gerador, né? Que fato gerador é onde inicia tudo. Na verdade, inicia com antecedente tributário, né? Existe a legislação tributária, mas somente com a realização, a ocorrência do fato gerador no mundo fático é que vai nascer o tributo de fato. Ele já existe abstratamente, mas concretamente somente após a ocorrência do fato gerador. Por exemplo, para que fique bem claro na cabeça de vocês, o IPVA já existe, né? Já existe legislações, já na Constituição Federal está previsto o IPVA, na legislação do Estado de Pernambuco está previsto o IPVA, nas normas infralegais do Estado de Pernambuco, da Secretaria da Fazenda, existem normas que regulamentam como é que o IPVA vai ser cobrado, qual ali efetivamente as distinções, tudo bem direitinho. Qual é o procedimento para efetuar o pagamento? Então, o IPVA ele já está previsto na legislação, certo? Abstratamente. Quando você compra um carro, você naquele momento, você realizou o ato na vida real que vai ensejar o fato gerador. O fato gerador do IPVA, no caso concreto, iniciou ali, certo? Então, isso tudo acontece mais faticamente. Para que efetivamente o fisco ele possa cobrar o IPVA, não basta que eu comprei o carro, amanhã chegou o boleto do IPVA. Não. Essas informações vão para o Detran, né? E aí, quando chega lá, remete para a Secretaria da Fazenda e vai ser feita a análise. Que análise é essa? O sujeito ativo já sabe quem é, que é o Estado, né? No caso, o Estado de Pernambuco. Quem é o sujeito passivo? Aí vai ter lá, fulano e tal, CPF e tal, certo? Qual a data em que ocorreu o fato gerador, o aspecto temporal? E aí eu conto efetivamente para o lançamento, né, desse tributo. Qual é o aspecto material, que é efetivamente adquirir a propriedade de um automóvel? Qual é o aspecto efetivamente pecuniário, valorativo, que é a base de cálculo e a alíquota? A análise de todos esses elementos que eu falei para vocês agora é feito num procedimento administrativo chamado lançamento. Existe uma discussão doutrinária se seria um procedimento administrativo ou um ato administrativo, certo? Dentro dessa perspectiva, né, a gente entende que seria um procedimento administrativo, a gente vai aprofundar isso. Porque tem a análise de todos esses elementos para se chegar, olha, eu analisei todos esses elementos da regra matriz de incidência tributária, nós vamos estudar o que é isso na próxima aula, e aí eu chego à conclusão que o valor do tributo é X. E aí o lançamento é justamente isso, você analisar quem é sujeito passivo, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota aplicável, quando foi que aconteceu o fato gerador, aspecto temporal, aspecto material, e aí eu faço, né, a análise disso tudo, destrincho e digo o valor é tanto. Lançamento, efetivamente, a partir do lançamento é que eu tenho efetivamente a construção do tributo. A construção para o fisco, para que ele possa cobrar o tributo. Enquanto não houver lançamento, ele não pode cobrar o tributo. Nós veremos que tem 3 tipos de lançamento, né? O lançamento por declaração, por homologação e o lançamento de ofício. Nós vamos usar as 3 espécies. E aí, efetivamente, quando tem um lançamento, você notifica
o sujeito passivo, né? Como chega aquela cartinha do IPVA na casa da gente, olha, você tem tantos dias para pagar em cota única ou dividir, enfim. E aí, aquele prazo, dentro daquele prazo, digamos, prazo de 30 dias que você tem, você pode ingressar com um requerimento administrativo contestando aquele valor. E aí, por exemplo, digamos que você comprou o carro em novembro. E aí o IPVA deveria ser proporcional. E vai lá o fisco estadual e te manda o boleto do IPVA de um ano inteiro. Aí você não vai pagar, obviamente, né? Você vai contratar um advogado tributarista para que faça uma defesa administrativa. E através dessa defesa, que a gente chama do requerimento administrativo, a gente discute o valor daquele tributo e vai mostrar, olha, de acordo com a legislação estadual e o entendimento jurisprudencial, quando se adquire, você compra o automóvel já passado alguns meses do ano, você não paga o IPVA por completo, você paga proporcionalmente. E aí, enquanto não for julgado esse processo administrativo, não pode haver a cobrança judicial desse valor, certo? A gente vai estudar tudo isso, na verdade, a gente estuda isso em tributário 2, mas é porque é muito empolgante em direito tributário e processo tributário. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para mostrar a vocês o vínculo entre direito tributário e direito administrativo. Porque a primeira fase da arrecadação, ela é necessariamente administrativa. Primeiro, porque precisa ter o lançamento. E lançamento é processo administrativo. Segundo, porque você pode discutir, primeiro, antes de chegar em execução fiscal, qualquer coisa, você discute administrativamente, certo? Existem caminhos administrativos e aí talvez, né, você contratando um advogado tributarista antes de chegar na execução fiscal, você tenha um melhor êxito do que deixar para discutir judicialmente, certo? Gente, eu vou finalizar esse primeiro vídeo para não ficar muito longo, tá bom? E aí a gente continua no próximo.